No caso de hoje, vamos contar a história de uma moça que foi morta por seu ex-namorado a poucos metros de sua casa. Hoje vamos falar do caso Luana Demonier. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Luana Demonier tinha 25 anos quando sua vida mudou tragicamente em fevereiro de 2021. Ela trabalhava como técnica de segurança do trabalho e alimentou o sonho de se tornar gestora de qualidade. Residia com sua mãe no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, Espírito Santo. Luana era conhecida por ser uma pessoa alegre, adorava estar com a família, se divertir e tinha um carinho especial por crianças. Sempre demonstrou uma atitude positiva e uma gratidão imensa pela vida, enfrentando adversidades com determinação. Infelizmente, Luana sofreu uma perda devastadora em sua vida, a morte de sua filha Valentina, em maio de 2020, quando a menina tinha apenas 5 meses de vida. A causa foi um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Após essa perda, Luana frequentemente compartilhava fotos e homenagens à filha em suas redes sociais, descrevendo-a como sua maior inspiração e razão de transformação. Apesar da dor, ela dizia que continuava sendo mãe de um anjinho. Valentina foi fruto de um relacionamento de um pouco mais de um ano com Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos. Contudo, a relação terminou devido à falta de compromisso de Rodrigo, que não contribuiu financeiramente com o lar e gastou longas horas em bares jogando. Após o término, Luana passou a viver com sua mãe e assumiu sozinha os cuidados da filha, nos poucos meses em que Valentina esteve ao seu lado, já que Rodrigo se mudou completamente assim que a bebê nasceu. Depois da separação, a vida de Luana se tornou um verdadeiro tormento. Rodrigo não aceitou o término e passou a se comportar de maneira ameaçadora, que gerou um medo constante. Luana relatou que ele fazia ameaças à filha, dizendo que iria vender ou roubar a criança. Essa situação a deixou tão apreensiva que ela evitava de sair com o bebê. Após meses tentando se esconder do seu ex-companheiro, Luana decidiu procurar ajuda. Ela registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia e solicitou uma medida protetiva. Apesar da ordem judicial e do acompanhamento periódico da Patrulha Maria da Penha, Rodrigo ignorava as restrições e continuava a se aproximar dela de forma constante. Em junho de 2020, Luana retornou à polícia para denunciar uma nova ameaça. O ex-cunhado contou que Rodrigo havia comprado uma arma e afirmou que tiraria sua vida e em seguida a própria. Essa informação deixou Luana ainda mais temerosa, levando-a a mudar sua rotina diversas vezes. Mesmo assim, Rodrigo seguiu perseguindo-a. Em outro episódio, em novembro de 2020, Rodrigo a esperou sair do trabalho e entrou no mesmo ônibus que ela. Ele monitorou a estação em que Luana descia, mas ela conseguiu desembarcar antes, tentando despistá-lo. No entanto, ele também desceu e continuou a persegui-la. Desesperada, Luana pediu ajuda às pessoas ao redor, que acionaram a polícia. Rodrigo conseguiu fugir, mas Luana registrou mais um boletim de ocorrência contra ele. A gravidade da situação era ainda maior porque havia um mandado de prisão em aberto contra Rodrigo, que não respondia apenas às denúncias de Luana, mas também a 8 processos envolvendo violência contra 5 outras mulheres. Ele já era conhecido das autoridades, com uma longa ficha criminosa. Desde 2015, foi investigado pela Delegacia da Mulher por crimes relacionados à violência doméstica. Rodrigo descumpria medidas protetivas, tendo sido preso em 2017 e novamente em 2020. No entanto, foi liberado em ambas as vezes, devido a decisões judiciais. Após a sua última acusação, Rodrigo entrou em uma vida errante, sem residência fixa, para dificultar sua localização pelas autoridades. Mesmo assim, continuava a perseguir mulheres,
com uma história marcada por reincidência e impunidade. Além de Luana, outras ex-namoradas de Rodrigo se uniram para denunciá-lo. Uma dessas mulheres, que preferiu não revelar sua identidade, foi capturada por câmeras de segurança enquanto corria pelas ruas de Cariacica, visivelmente desesperada, pois Rodrigo a perseguia com uma faca. Ela conseguiu escapar ao se abrigar dentro de uma casa, mas ele ainda conseguiu invadir o local. Felizmente, os moradores conseguiram contê-lo antes que ele concluísse o ataque. A violência deixou os moradores da região indignados e assustados, já que Rodrigo continuava em liberdade. Segundo o relato da vítima, essa não foi a primeira vez que ele a perseguiu. Ela já havia registrado 3 boletins de ocorrência contra ele. Em uma das situações, Rodrigo forçou sua entrada no carro da mulher, passou pelas ruas de Cariacica, ameaçando tirar a vida dela, jogando o veículo contra um caminhão. A vítima só conseguiu escapar ao fingir que desbloquearia o celular e retomaria o relacionamento. Em outra ocasião, em novembro de 2020, ela foi perseguida até dentro de um supermercado. Lá, ela pediu ajuda aos seguranças, mas Rodrigo fugiu antes que a polícia pudesse localizá-lo. Outra ex-companheira também sofreu perseguições semelhantes. Rodrigo a perseguiu até o ponto de ônibus e passou dias vigiando sua casa da esquina. Assustada, ela também prestou queixa contra ele. Essas mulheres, assim como uma terceira vítima, que também foi sua parceira, relataram ter sido aterrorizadas por Rodrigo por anos. Sempre que tentavam encerrar o relacionamento, ele recorria a manipulações emocionais e jogos psicológicos, se fazendo de vítima. O medo que todas elas tinham era de que Rodrigo reaparecesse e cumprisse as ameaças que fez. Uma delas desabafou: "Queremos justiça, estamos recorrendo à polícia, fazendo tudo o que podemos, mas estamos presas ao medo, enquanto ele continua solto." Além das denúncias de violência contra as mulheres, Rodrigo tinha antecedentes criminais, de receptação e por não pagar a pensão alimentícia. Apesar disso, permaneceu em liberdade. No dia 9 de novembro de 2021, poucas horas antes do feminicídio, Rodrigo voltou a perseguir Luana. Ele entrou no mesmo ônibus em que ela estava e começou a falar em voz alta sobre a perda da filha do casal. Sua atitude intimidante chamou a atenção dos passageiros, enquanto Luana, angustiada, conseguiu escapar ilesa ao desembarcar. Mais tarde, já em casa, Luana enviou um áudio para um grupo, do qual faziam parte as outras mulheres que também tenham sido vítimas de Rodrigo. No áudio, ela relatou ter sido novamente perseguida por ele, mencionando que já havia acionado a polícia para resolver a situação. Infelizmente, o crime ocorreu poucas horas depois. Por volta das 7 horas, Luana retornava do trabalho em um ônibus. Era comum que sua mãe a acompanhasse no trajetório de ida e volta, mas como a mãe sempre chegava primeiro em casa, aguardava o aviso de Luana sobre o momento de seu desembarque. Naquele dia, porém, Luana não enviou a mensagem. Pouco antes de descer do ônibus, ela recebeu uma mensagem de Rodrigo afirmando que tiraria sua vida. Apesar da ameaça, Luana confiou que a presença da polícia, já informada da situação, seria o suficiente para protegê-la. De fato, uma viatura da polícia militar estava posicionada próxima à residência, aguardando a chegada de Luana. No entanto, entre o ponto de ônibus e sua casa havia uma subida de aproximadamente 200 metros. Rodrigo aproveitou essa brecha para atacar de forma rápida e brutal, antes que qualquer intervenção fosse possível. As câmeras de segurança registraram todo o crime. Rodrigo se encontrou com Luana próximo ao ponto de ônibus e juntos subiram a ladeira que levava à casa dela. Nesse momento, uma viatura da polícia passou pelo local e foi até a residência de Luana para monitorá-la. Nas imagens é possível ver os dois conversando de maneira tranquila, sem que Luana demonstrasse qualquer sinal de medo. Contudo, em questão de minutos, Rodrigo revelou sua verdadeira intenção. Com um facão escondido sobre a roupa, embrulhado em um papel para evitar cortes, ele surpreendeu Luana. A ação foi extremamente rápida e brutal. Ele desferiu mais de 19 golpes contra ela. Luana tentou lutar e chegou a chutar Rodrigo, mas infelizmente não teve forças para se defender. Um caminhoneiro que passava pela rua testemunhou a cena e parou o veículo e tentou intervir, mas Rodrigo conseguiu fugir. O pai de Luana, Edilson Nunes, expressou um enorme pesar pela perda da filha
e pediu que Rodrigo não fosse libertado, considerando um grave risco à sociedade. A justiça responsável pelo caso decidiu manter Rodrigo preso, alegando que sua liberdade representaria um perigo para a ordem pública e que ele poderia continuar a cometer crimes. Embora os dados do julgamento ainda não tenham sido definidos, Rodrigo pode enfrentar uma pena de até 30 anos de prisão, podendo ser agravado devido ao histórico criminal. A morte de Luana deixou uma dor insuportável em sua família, que seguem refletindo sobre a violência doméstica e a eficácia da Lei Maria da Penha. Esse foi o caso de hoje e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.